infelizmente, normalizando isso. Não é normal, não. 9h40, você está ligado no Jornal Gente. Band Eleições 2024, segundo turno, é domingo, uma grande cobertura aqui do Grupo Bandeirantes, multiplataforma, você não vai perder nada, em Porto Alegre, em Caxias, em Pelotas, em Santa Maria, em Canoas, os 5 colégios eleitorais com o segundo turno, né? Vamos analisar um pouquinho esse momento, principalmente aqui para Porto Alegre, está em linha conosco o professor de Ciências Políticas da URGS, o professor Rodrigo Gonzalez. Um bom dia, obrigado pela atenção a Bandeirantes. Bom dia aos ouvintes. Como é que a gente pode analisar esse momento? É reta final, os candidatos estão aí se digladiando no horário político, né? E temos os últimos debates também, mas há uma disputa aí, principalmente para a candidata Maria do Rosário, em tentar pegar um pouco desses votos que ficaram na abstenção, se é que isso é possível, né? Essa é uma reta final em que provavelmente vão se acirrar um pouco mais os ânimos, porque se é para buscar alguma mudança, ou acontece agora ou não acontece mais. Então, provavelmente, essa última semana vão se gastar todo o resto possível de energias. Nos últimos debates, provavelmente também vão haver palavras um pouco mais duras. A própria propaganda eleitoral de ambos os candidatos já está representando isso. Mas sabemos que é bastante difícil de haver essa virada, ou seja, não é impossível. Eu tirei a palavra impossível do meu vocabulário depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, ou seja, 2 ou 3 anos antes poderia ser taxado de impossível e aconteceu, mas é improvável que haja uma mudança. Mas os candidatos estão na rua e estão tentando, cada um deles, digamos, manter a sua posição ou mudar a situação. É que Melo, na virada do primeiro para o segundo turno, por meio ponto acabou se tendo o segundo turno. Então é uma distância que eu não sei nem se tem precedente de uma virada desse nível, né? Para haver uma virada, realmente, teriam de haver 2 situações. Ou uma mobilização em massa dos eleitores que se abstiveram, que, digamos, é também pouco provável, na medida de que as candidaturas já eram conhecidas, não houve nenhum fato assim que gerasse uma grande mobilização desses eleitores, e algum grande escândalo que envolvesse a candidatura do Melo. Um fato novo. As denúncias feitas são as mesmas denúncias que já tinham aparecido, claro, agora está se batendo mais naqueles aspectos, mas não chega a ser algo ao ponto que vai dizer o seguinte: não, o eleitor do Melo vai mudar de ideia porque agora ele sabe o que não sabia antes. É, digamos, pouco provável. Então, pode haver alguma mudança na diferença dos percentuais, mas realmente uma troca de posições, eu diria que é improvável. Ainda temos uma semana de campanha, ou seja, este dito fato novo, que o pessoal do futebol gosta muito de utilizar, pode acontecer, mas como eu disse, digamos, o Melo vai ficar na retranca, ou seja, ele vai tentar não se mover de onde está, e a Maria do Rosário vai continuar atacando. Agora, que isso vá dar um resultado também é difícil. Então, eu diria que podem se mover as posições em termos de percentuais, mas mudar o resultado é difícil. Uhum. Professor, a candidata Maria do Rosário tem um percentual de rejeição muito alto. Todas as pesquisas mostram que fica sempre acima de 45%, muitas vezes chegando a 52%. Isso inviabiliza a capacidade dela de buscar eleitores para além do núcleo dos eleitores tradicionais do campo da esquerda. E o Sebastião Melo, que fez uma aliança com a direita, ele é identificado como o candidato do centro. E daí eu lhe pergunto, o PT não ousou pouco ao escolher a Maria do Rosário, considerando a trajetória dos candidatos até aqui e o desempenho deles? Eu diria que talvez o erro estratégico não esteja necessariamente na escolha da candidata, ou seja, a questão da dita rejeição tem muito a ver com a exposição anterior dela na mídia, candidaturas anteriores. É algo que poderia ter sido enfrentado na campanha, no sentido de mostrar a melhor imagem, mas eu acho que o erro estratégico do PT foi tentar apresentar a Maria do Rosário como uma candidatura de centro.
A Maria do primeiro turno, que perdeu até o Rosário no caminho, parecia muito mais uma candidata amorfa, sem propostas muito claras de esquerda, o que deixou o Melo numa posição confortável de se apresentar como centro. Ou seja, não houve uma clara polarização ideológica no primeiro turno em Porto Alegre, e o Bolsonaro em nenhum momento precisou justificar a sua vice, precisou justificar a sua relação com o bolsonarismo. Se tentou isso no segundo turno, mas era um pouco tarde. Numa situação, digamos, mais polarizada, talvez fosse menos importante quem é a Maria do Rosário e mais a posição que ela ocupa no espectro ideológico. Na medida em que não houve esse debate, a questão pessoal acaba pesando mais do que a questão, digamos, de proposta política, de posição do partido, etc. Professor, bom dia, Sérgio Stock aqui. Eu quero trazer um outro ponto, que é o alto índice de abstenção, que, aliás, vem numa crescente nas últimas eleições. Em Porto Alegre, no primeiro turno, teve 31%, muito perto dos 33% da pandemia, que lá se justificava pelo cenário que a gente vivia. Agora não, agora é espontâneo, 31%, quase um terço. Como que o senhor analisa isso? É um cansaço do eleitor em função desse modelo de expectativa e esperança na solução de problemas sérios e sempre fica para a próxima eleição ou para o próximo governo? Ou simplesmente as pessoas estão começando a ignorar a política? Um primeiro aspecto é que o voto no Brasil virou virtualmente um voto facultativo. Embora na legislação ele continue sendo obrigatório, os mecanismos de justificativa do voto facilitaram hoje em dia o indivíduo com um celular e com o título eletrônico de qualquer parte do país, ou às vezes até mesmo do exterior, ele consegue justificar o voto com facilidade, sem custo. Então isso também desestimula as pessoas, porque elas podem simplesmente não ir votar e não acontece nada. Em segundo lugar, nós realmente temos uma espécie de cansaço desse processo de polarização, de disputa, e também uma dificuldade de construir candidaturas novas que mobilizem as novas gerações de eleitores. Nós vemos, por exemplo, que nas eleições para as câmaras de vereadores, nós temos alguns jovens surgindo, novas lideranças que conseguem mobilizar esse eleitorado. Nas eleições presidenciais, nas eleições agora das prefeituras, nós vemos muito as mesmas caras e talvez isso não consiga, digamos, tirar o eleitor de casa, porque ele não vê muita diferença entre uma candidatura e outra. Então, mais do que talvez o problema da polarização, o nosso problema é de desencanto. Ou seja, as pessoas já não veem no seu voto uma solução para o problema. E aí vamos lá, dizem, né, deixa que os outros... Quem não se encantou no primeiro turno, é improvável que se encante no segundo, né? Nesse sentido, há uma tendência da abstenção aumentar no segundo turno, porque, digamos, mesmo aqueles que tinham uma motivação de voto no primeiro turno num determinado candidato, se o seu candidato não foi para o segundo turno, é bastante possível que, digamos, ou votem porque se sentem na obrigação, mas acabem anulando ou votando em branco, ou acabem ficando em casa. Então, esses 30 e poucos % podem aumentar. E eu não deixaria, digamos, como impossível que a soma da abstenção dos brancos e nulos passe dos 50% nesse segundo turno. Uhum. Sim, agora aqui ao lado de Porto Alegre, Canoas, que tem um colégio eleitoral gigantesco, teve 32% de abstenção. Isso é muito associado, obviamente, à tragédia climática. Pessoas que não moram mais na Matias, na Rio Branco, na Fátima, saíram e não voltaram mais. Eu acho que a gente pode analisar por isso, né, professor? No caso, digamos, de Canoas, como também em alguns bairros de Porto Alegre, nós temos ainda efeitos da cheia. Primeiro, nós temos que ver que muitas pessoas tiveram dificuldade de recuperar a sua documentação depois da cheia. Estão reorganizando a sua vida e, nesse caso, digamos, o título eleitoral pode não ser uma prioridade, ou seja, a carteira de trabalho, o documento de identidade, muitas vezes é a prioridade. Segundo, que muitas tiveram os seus locais de votação modificados. A pessoa votava toda a vida na escola da rua tal, essa escola está fechada, foi inundada, está sem condições, ela tem que se deslocar para um local novo. Isso é um custo que a pessoa não quer ter, ou seja, eu vou ter que pegar um ônibus para ir votar, eu tenho de descobrir onde é que é o novo local de votação. Não, então eu fico em casa. Então nós temos uma soma de fatores relacionados
com os resultados da enchente, que também estimulam, digamos, essa não votação dos eleitores. Esse modelo, professor, vou tentar aprofundar um pouco mais aqui. O senhor falou aí nos mesmos nomes e tal, isso dependeria de uma reforma política, dependeria de mecanismos que permitissem uma renovação mais acentuada. De que forma poderia ser feito isso para que a gente tivesse a cada eleição nomes novos, alternância de poder, mas nomes competitivos e com estrutura política confiável? Bom, em primeiro lugar, as reformas políticas que foram feitas no Brasil nos últimos 30 anos sempre foram reformas cosméticas. Há uma resistência muito grande da nossa classe política de fazer uma real mudança. Por exemplo, a questão da cláusula de barreira, que já foi levantada 2 ou 3 vezes, cada vez que se tenta implantar, se arranja um jeitinho. Agora é o das federações, de forma que nós continuamos com 30 partidos, o que torna difícil para o eleitor ter uma identidade. Ou seja, se ele tivesse 3, 4 partidos com realmente uma característica clara, ele pode dizer, eu me identifico com o partido X ou com o partido Y. É muito difícil as pessoas saberem a que partido os candidatos pertencem, até porque eles ficam trocando de partido a cada eleição. Então, uma estrutura partidária mais clara, mais fácil de criar identidade com o eleitor seria um elemento. Uma segunda possibilidade no sentido oposto é, por exemplo, o que permite a legislação da Espanha, que é a criação de grupos de candidatura para o próprio processo eleitoral, ou seja, digamos que um conjunto de eleitores possa se organizar e, para uma eleição específica, criar um bloco sem que necessariamente se seja vinculado aos partidos tradicionais, o que facilita, digamos, movimentos sociais, que facilita, digamos, grupos políticos de renovação se apresentarem e depois se consolidarem como um novo partido. Mas eu acho que essas reformas são pouco prováveis de acontecer, porque nós ainda estamos muito vinculados cada vez mais ao sistema de máquina partidária, porque, inclusive, o modelo de financiamento de campanhas é um estímulo à existência desses partidos, porque eles ficam gerindo esse dinheiro durante 4 anos. Sim, professor, criar um partido no Brasil é um bom negócio, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre o governador Eduardo Leite, que aqui em Porto Alegre anunciou apoio ao Sebastião Melo no segundo turno, e na sua cidade natal, Pelotas, anunciou apoio ao candidato do PT, Fernando Marrone. Eu achei muito interessante as reações nas redes sociais. O governador Eduardo Leite ele foi, ao mesmo tempo, chamado de comunista e de bolsonarista. Qual que é a do governador, na sua avaliação? O governador hoje está procurando uma sobrevivência política para o próximo ciclo eleitoral. O partido dele praticamente foi varrido do mapa nacionalmente. O PSDB hoje é um partido que luta para sobreviver. E ele, se quer ter, digamos, algum tipo de viabilidade, ele tem que, de alguma forma, se manter no cenário político e, não sei se no mesmo partido ou em outro partido, tentar voltar a ser uma figura de expressão nacional para a próxima eleição. Ele teve uma certa oportunidade com a questão agora do resultado das enchentes e a vinda de recursos federais, não sei se vai ser o suficiente, mas, digamos, garantir algum protagonismo nas eleições municipais, independente de qual seja o partido, é uma das maneiras de continuar parecendo relevante, pelo menos na política estadual, e, quem sabe, digamos, conquistar um novo cargo na próxima eleição. Mas, professor, tem uma incoerência aí nesse processo, porque Melo apoiou o Onix em Porto Alegre, levou o MDB de Porto Alegre a apoiar o Onix, mesmo mas a política brasileira não é baseada... Né? A política brasileira não é baseada em coerência. O MDB do Melo está no governo do Lula. A Simone Tebet é... Então, digamos, se nós formos ver, salvo o PL, a maior parte dos outros partidos em ambas as alianças tem alguma ligação com o Lula. O Lula poderia, se não fosse uma candidatura de Maria do Rosário... O PL votou em projetos a favor do governo. O PL se coligou com o PT em pelo menos 50 prefeituras, professor. Então, por isso que é difícil para o eleitor fazer escolhas, porque ele, se não fosse a Maria do Rosário a candidata, digamos, que estivesse no segundo turno, o Lula podia estar em Porto Alegre, no Palanque do Melo, junto com a Simone Tebet, por exemplo. Então, é difícil para o eleitor entender essa lógica, que é uma lógica pragmática de alianças amplas,
em que muito mais nós estamos falando de disputas entre pessoas do que propriamente disputas entre ideologias. O fato do Marrone ser do PT, de alguma forma, para o governador é secundário. Ele está pensando nas suas possíveis alianças em Pelotas e o apoio, digamos, da região para uma próxima candidatura. E não é de duvidar, digamos, que numa outra circunstância política, o Melo possa se aliar com o governo Lula e descartar o Bolsonaro se for do seu interesse. O Melo já se apresentou no passado como um candidato mais à esquerda, e essa sua aliança com o PL é muito mais, digamos, uma aliança de conveniência do que propriamente algo que tem a ver com a sua trajetória política anterior. Sim, essa pulverização de tantos partidos e o eleitor votando muito mais em nome de pessoas do que propriamente de uma ideia política, de um partido político, o senhor vê algum risco nisso? Eu diria que tem sido o padrão brasileiro, pelo menos nas últimas 2 décadas e meia, ou seja, já existia anteriormente, mas se reforçou, e isso tem como consequência a dificuldade de governar. No sentido de que, se não há blocos que tenham algum sentido político, partidário, organizativo, terminadas as eleições, os governantes, os eleitos para os cargos do executivo, têm uma enorme dificuldade de criar uma base de apoio consistente no legislativo, e essa base de apoio acaba sendo conquistada na base da troca de favores, o que faz com que a nossa política e o gasto público seja caótico. As emendas parlamentares são um exemplo disso, ou seja, o aumento dessa troca entre liberação de recursos e apoio político. Isso prejudica a população, por quê? Porque não existe mais planejamento de longo prazo. O prefeito negocia caso a caso, o governador negocia caso a caso, o presidente negocia caso a caso, então o modelo caótico de política que nós temos hoje é resultado desse sistema partidário e dessa personalização. Sim. Professor Rodrigo Gonzalez, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Ciências Políticas, obrigado pela sua análise aqui no Jornal Gente. Uma boa semana e até um próximo contato, professor. Um abraço, sempre à disposição. Forte abraço. 9h57, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise...